Assista agora Telescópio. Apoio cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. De abril de 2017, 12 horas e 31 minutos, começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e também para o canal 8 aí no digital. Hoje recebo aqui no programa Telescópio, nesse primeiro bloco, a presença aqui do pessoal do Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação, a FUSE, que eu recebo aqui a senhora Cida Amaral e também a dona Elvira Mendes, que irão conversar conosco aí sobre a situação hoje dos servidores da educação no Estado. Acho que dá para falar também um pouco da questão do município. Vamos fazer um papo bastante interessante. E no segundo bloco eu recebo Vitor Oliveira. Vitor Oliveira que irá bater um papo conosco. Aí temos diversas pautas para falar com o Vitor, as questões municipais, as questões também referentes a nacional. Temos uma paralisação no dia 28. Vamos entender aí também um pouco como que está esse cenário político com o Vitor Oliveira. Deixa eu começar aqui dando meu boa tarde. Cida Amaral, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício. Obrigada pela oportunidade. Dona Elvira Mendes Andrade, que é diretora aqui também, né, da Macro, da FUSE. Bem-vinda ao programa Telescópio. Obrigada, boa tarde a todos. Eu agradeço essa oportunidade, né? Maravilha, mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. É rapidinho, voltamos já. Apoio cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Vamos aqui ao clima, né? A temperatura hoje, né? Amanheceu dia chuvoso aqui na nossa cidade. Estamos com a sensação térmica aí de 24 graus, umidade relativa do ar de 80% e ventos de 22 quilômetros por hora. As notícias hoje aqui, vamos aproveitar aqui o jornal Correio de Itapetininga, que destaca aqui em sua matéria de capa. Alckmin adia novamente melhorias na Raposo Tavares. Concursos abertos. IBGE, escreventes do Tribunal de Justiça e também para a Prefeitura de Limeira. Brechó inova conceito de moda sem gênero. Então essas e outras notícias aí no jornal Correio de Itapetininga. Já a Folha destaca aqui em sua matéria de capa. Morte ocorrida no Hospital Regional de Itapetininga movimenta busca de esclarecimentos. Técnicos da CEAGESP visitam Itapetininga para instalação de centro de expedições para produtos rurais. Estátua de Ted Vieira passará por restauração. Então essas e outras notícias aqui vocês podem acompanhar aí também no jornal Folha de Itapetininga, que já está nas bancas. Começar o nosso bate-papo aqui, para que a Cida fale um pouco para a gente, né, o que é a FUSE, quando que ela surgiu, quais são os objetivos da entidade. Certo, Maurício. A FUSE surgiu em 1986, foi fundada por um grupo de funcionários da educação que naquela época não tinha assim muitos direitos assegurados. Uhum. Então foi fundada em São Paulo, inclusive existem pessoas daqui da cidade, membros que são lá do começo do sindicato, né?
tem Roberto Guimarães, Lázaro França, algumas pessoas que já estavam lá desde a época da fundação desse sindicato. E hoje, o nosso sindicato tem cerca de 25 mil associados, é o representante oficial dos funcionários da educação junto ao governo do Estado. E quando eu digo funcionários da educação, me refiro ao pessoal administrativo, né? Agentes de organização, gerentes escolares e também o pessoal que faz a parte da limpeza, os agentes de serviços escolares. As merendeiras também faziam parte desse sindicato? Antigamente tinha, né, as merendeiras concursadas do Estado. Bom, eu não peguei desculpe, Maurício, mas eu não peguei essa fase das merendeiras. Elvira? Nessa parte, né, falando sobre as merendeiras, o papel do agente de serviço escolar, uma das funções seria, assim, servir a merenda escolar também, né, preparar e servir. Só que aqui em Itapetininga, a merenda faz parte, assim, do município, né? Faz parte do município, então aqui os agentes de serviço, eles não cumprem essa parte porque já tinha esse pessoal que fazia. São os terceirizados, né, que trabalham. Isso, são os terceirizados. Agora, em outras cidades, né, no estado de São Paulo, tem várias cidades que o agente de serviço escolar também prepara e serve a merenda. Então, não é uma função separada, né? Faz parte da função mesmo dos agentes de serviço. Qual que é o papel hoje do sindicato? O sindicato seria assim o mediador, né, entre o funcionário e o governo do estado de São Paulo, que seria o patrão, né? Então, um mediador entre patrão e empregado, né? Então, a gente legalmente, assim, quem responde pelos funcionários, né, assim, as reivindicações dos funcionários e tudo mais, quem responde é o sindicato, né? O governador reconhece o sindicato como representante legítimo, né, do funcionalismo público estadual. Agora, deixa eu perguntar para vocês, vocês se reúnem sempre? Como é que funciona? Existem reuniões aqui na cidade? Existem reuniões regionais? Como é que funciona esse sistema aí dentro da AFUSE? Nós temos reuniões, assim, periódicas, né, a cada mês. Cada mês, né, a gente tem, assim, um dia de dispensa de pontos, já que também essa é autorizado pela Secretaria da Educação, né, agora a Secretaria de Gestão que faz essa parte. Então, a gente tem esse dia de dispensa que a gente convoca os funcionários para estar tratando das questões, né, políticas, assim, do sindicato. Deixa eu perguntar para vocês, a gente sabe que, né, a nossa região aqui, até recentemente abriu concurso para outras regiões, para agentes escolares, né? Como é que está hoje? Hoje o número de funcionários que nós temos, ele consegue atender a demanda dos serviços das escolas ou não? Existe, assim, um módulo, né, nas escolas. Esse módulo é de acordo com o número de alunos, o número de salas, com a área, né, construída da escola. Então, nesse módulo, assim, atualmente, né, até tem funcionário, digamos assim, que está excedente, né, dentro da unidade, porque, assim, eu acho muito pequena a quantidade de pessoas que prestam serviço, né, o agente de organização, que faz o papel da secretaria, tanto para a parte burocrática, né, que é a papelada dos alunos e tudo mais, e a parte do atendimento do aluno, né, no pátio, na sala de refeição, assim, quando os professores solicitam, né. Então, esse agente de organização, ele faz esses dois papéis. Então, eu acho pequeno o número, só que o autorizado, né, é muito pouco, né, para uma unidade grande, digamos assim, né, muito pouco agente de organização e agente de serviço também, que faz a limpeza, que às vezes a unidade é muito grande também, ele não consegue dar conta de todo aquele serviço, só que tem um X de funcionários que não pode ultrapassar, né, esse limite, né, O total de funcionários para trabalhar dentro de uma escola é determinado, como eu já falou, pelo governo. Então, muitas vezes existe um déficit. Agora, recentemente, teve uma escolha de vagas, então teve uma movimentação também, uma remoção
de funcionários e as escolas acabaram recebendo mais pessoas para trabalhar. Mas sempre houve, por parte do governo, essa diminuição de módulo, né? Cada vez ele vai diminuindo mais o módulo de funcionários da educação, trabalham nas escolas. Eu me recordo também, a gente falou um pouco do concurso que está tendo em outras regiões, mas o salário era pouco mais de R$900. Isso não é um salário atrativo, né? Isso faz com que também muitas das pessoas elas não venham a querer fazer parte desse quadro da educação? Tem bastante procura, né, das pessoas, porque assim o emprego está difícil, né? E esse concurso, ele não é um concurso para efetivar esses funcionários, igual a gente tinha, né, funcionário efetivo, tinha funcionário, digamos assim, contratado por um tempo, né? E agora esse concurso, assim, ele é para contratar o pessoal, assim, por um prazo máximo de 12 meses, né? 12 meses. E, assim, é interessante, não é, mas pela falta de emprego aqui, muitas pessoas procuram, né? Porque está difícil, mesmo com esse salário, né? O salário baixo desse jeito, né? Que é o do pessoal que já é efetivo no Estado, também não é muito diferente disso daí, né? Pode falar. Muitas vezes, eu acho, Vira e Maurício, que as pessoas, os jovens principalmente, eles começam, né, a seguir, assim, faz o concurso, entra para o Estado, mas eles veem outras coisas atraentes, vão estudando e vão mudando, vai ficando um déficit por causa disso. O salário não é atraente, né, a princípio, para uma pessoa jovem que não tem família se manter, tudo bem, mas à medida que a pessoa vai melhorando, vai estudando, ele quer muito mais, ele almeja melhoria também na vida dele. Então, por esse motivo, no mau reajuste salarial, as pessoas vão mudando para outros setores. E o governo sinaliza aí a realização de um concurso mas aí, igual você falou, não temporário, mas que as pessoas elas tenham essa segurança, né, sendo funcionário público. Como é que estão as conversas? Olha, amanhã, né, eu vou falar um pouquinho sobre a paralisação de amanhã, né, a greve de amanhã. Uma das questões que afeta essa parte assim do concurso público é justamente isso, a terceirização. Nessa terceirização, de acordo com o que eu li, assim, o presidente, né, o nosso presidente, ele tem assim, a intenção de ter um contrato fechado para no máximo 270 dias, que são 9 meses, né? São 9 meses. O que acontece? Nesses 9 meses, as pessoas não vão ter direito a nada, né? Porque para você ter direito a férias, fundo de garantia, assim, o auxílio-desemprego e tudo mais, você vai ter que trabalhar pelo menos 1 ano. E num contrato fechado de 9 meses, ele não vai ter direito a tudo isso, né? Então vai ser assim, vai ser um rodízio muito, muito grande de pessoas, né, que vão passando pelo serviço. E então, por essa questão, a gente está lutando, que a gente sempre quis o concurso público, né? Um concurso público. Então, a gente está lutando contra essa terceirização justamente por isso, porque daí não vai haver mais um concurso público. Um concurso público seria para efetivar esse pessoal, para ele permanecer no trabalho pelo tempo que for, né, até a sua aposentadoria. Então, nessa parte, assim, né, afeta bastante esse funcionário. E também tem a questão do funcionário estar ali dentro da escola, esse funcionário que já é efetivo, porque, assim, esse papel do funcionário de escola, o funcionário está ali no papel de, digamos assim, até de pai e mãe desses alunos, né? Porque os alunos vão para a escola, eles passam um bom tempo ali junto. Muitas vezes mais que com o pai, né? Muito mais, né? Junto com a gente, né? Até eu posso falar de experiência própria minha, né? Que eu toda a vida cuidei dos alunos, né? Então eu posso falar que tinha aluno que às vezes machucava o dedo
na casa, na sexta-feira, na segunda ele ia para eu fazer curativo para ele, né? Ele pedia para fazer curativo porque ele confiava, né? Eles confiam na gente, né? E a gente também vai tendo assim um certo apego com eles. Então, se acontece nessa parte da terceirização, um funcionário para ali, 9 meses. Depois entra outro, não tem esse vínculo, né, que os funcionários assim que são concursados, já estão há bastante tempo, que viram aquelas crianças crescerem, não tem esse vínculo com eles assim, né, fica uma parte assim, eu acho muito fria, né, muito desumana assim, né. E o que foi dito como resposta podemos ter um concurso público para essa área por esses meses, ou não há uma indicação de concurso? Não tem previsão, né? Essa daí é uma das pautas da nossa reivindicação, que a gente tem todo um conjunto de reivindicações que já está posto na mesa do governo, né? Desde que cada ano a gente apresenta de novo, né? A FUSE, o sindicato, apresenta de novo essa pauta de reivindicações que inclui isso daí. Concurso público, né, para os funcionários do Estado. Agora deixa eu perguntar para vocês, né, com esse novo rearranjo aí da reforma da CLT, o governo não pode agora deixar de lado esse concurso e partir só para a contratação de funcionários terceirizados? Isso é uma das coisas, né, que a gente luta contra, mas infelizmente o pessoal de agente de serviço escolar, já a maioria das unidades já é terceirizado esse serviço, né, esse pessoal contratado, e agora os agentes de organização ainda não eram, mas agora se tiver essa reforma trabalhista, né, ele vai também entrar nesse nível assim de contratação assim de funcionário temporário, né. A diferença salarial é grande do temporário, né, para o concursado? Não, a diferença salarial até não é muito grande, porque o funcionário do Estado também tá ganhando muito pouco, né? Inclusive os mais novos, ele fez agora digamos assim, uma gratificação, porque existe uma lei, né, que o funcionário não pode ganhar menos que o salário mínimo. Então já estava quase menos que o salário mínimo, então ele coloca a gratificação para igualar o salário mínimo. Só que esse assim é só para aqueles que ainda não ganham um pouco acima do salário mínimo. Para os demais não tem nada de reajuste. No caso da gratificação, a gente sabe o risco, né? Porque a gratificação, para a aposentadoria, ela não é contemplada, não se soma, né? Não teria que ter um ajuste real do salário? Esse é o que a gente deseja, né? A gratificação, ela não entra no piso salarial, né? Ela não conta para a sexta parte, não conta para aposentadoria, não conta para o adicional de tempo de serviço, que a cada 5 anos, né, a gente tem mais 5% de reajuste, então ela não entra em nada, né, prejudica muito o funcionário. Como é que você vê essa situação, assim, da necessidade de incorporar isso ao salário e não como gratificação, né? Acho que agora, por meio de praxe por parte de diversos governos, federal, estadual, municipal, fazer essa gratificação, que é muito prejudicial, talvez para o trabalhador, se for pensar no momento, seja interessante, mas se você for pensar ao longo da vida, isso aí acaba, de uma certa forma, precarizando o salário, né? Sim, Maurício, o sindicato trabalha tentando diminuir essas desigualdades salariais. A gente sabe que no Brasil, de um modo geral, existe aquela desigualdade já entre salário de homens e mulheres, tem várias questões sociais no Brasil que já é uma cultura, né? E aí, no sindicato, a gente percebe assim, a maioria do pessoal que trabalha como servidor administrativo, funcionário da educação, a maioria, nós, mulheres, somos a maioria. E assim, o sindicato faz toda essa luta em favor das mulheres, em favor das questões também sociais das mulheres. E o que a gente espera é que o governo se sensibilize com a nossa reivindicação, que é muito justa. Veja só, a gente está pedindo um salário digno que contemple os nossos gastos, a nossa família. A mulher hoje faz parte do
mercado de trabalho, ela já está inserida, ela já é chefe de família, né? E o que a gente pede é assim, todo ano a gente vai até o governo, vai até o secretário da Educação, reivindicar reposição salarial, concursos, fim das gratificações, né? Fim da bonificação desse bônus que ele dá ou não para as escolas, e que tudo isso seja incorporado ao salário. Mas até agora sim, né? O governo, justamente agora, esse ano, o que foi respondido para a gente, para a nossa diretoria afastada, o governo respondeu da seguinte forma: o Brasil está em crise, a crise é no país. Então não pode o governo do Estado dar um reajuste salarial, sendo que o Brasil se encontra nessa crise. Mas anteriormente vocês chegaram a receber ao longo desses anos algum aumento real ou não? Sim, né, Elvira, no governo... Eu acho que foi o último aumento que teve real foi no governo do Franco Montoro, né? Franco Montoro. Nessa época a gente ganhava nosso piso salarial era de 2,5 mínimos. Então isso daí foi sendo assim, depois entrou esse governo, acho que era do PMDB, né? PMDB. Depois quando entrou o PSDB, que eu já perdi até as contas de quanto tempo já estava mais de 20 anos, no né, Estado, Maurício? mais de 20 anos. Daí foi assim, defasando cada vez mais, né? Até a gente chegar agora, tá esbarrando no salário mínimo, né? Porque se você for pensar, vamos trazer para uma realidade de hoje, se fosse 2 salários, né, e meio, seria, né, seria claro que um grande salário, mas seria um salário muito superior, né? Ao que ganha agora, sim. O que ganha, né? Porque o piso salarial está em torno de, acho que, R$960, mais ou menos, né? Então, e o salário mínimo, quando ele foi criado mesmo, o salário mínimo era para assim, para atender todas as necessidades, né, básicas das pessoas, alimentação, habitação, a saúde, né, e não atende nenhuma dessas muito pouco, né, Elvira? Dessas áreas, muito né, pouco, não consegue. E vocês recebem, por exemplo, algum auxílio, como algum cartão alimentação, vale transporte? Existe isso dentro do quadro dos funcionários e servidores de educação ou não? Sim, existe. Nós temos o Vale Refeição, né? Que também está muito aquém daquilo das nossas necessidades diárias, né? E lembrando também que a cada falta, ou feriado, ou sábado e domingo, o funcionário não recebe, ele recebe dia efetivamente trabalhado. Ao contrário das outras categorias, né, Elvira? Que recebem pelo mês todo. Então, quanto ao Vale Transporte também, durante o período de férias e os períodos de falta também é descontado do salário do funcionário. Então, veja bem a situação. Se um funcionário hoje entra em licença-saúde, Maurício, ele vai receber assim, assim até inominável. Eu nem sei como te dizer. Se a pessoa adoece, né, Elvira? Pode ficar doente, então. Você não pode ficar doente, você não pode faltar no trabalho, inclusive... E nem aposentar. E nem aposentar. Inclusive, a nossa licença-prêmio, que é um período aquisitivo que a gente tem de 5 anos de trabalho, é um prêmio, se configura, na verdade, num castigo, porque no período de licença-prêmio cortam o seu vale-refeição, cortam o seu vale-transporte, então vem a diminuir muito o seu salário. O que seria um prêmio, na verdade, se torna para a gente... né, Elvira? É um castigo. É um mesmo. castigo. Agora você falou do bônus. Como que essa soma do bônus que é feito para os servidores é igual dos professores ou é diferente? Como é que funciona esse bônus? Esse bônus de... Que o governo dá para vocês? O bônus de ano, cada ano, assim, que ele dá essa bonificação por resultado? Sim, sim. Então, não, é bem diferente, né? Apesar de que antes até era melhor, não é quantos por cento que era? Era 2,5% mais ou menos por cento? Assim, a princípio, Maurício, quando ele instituiu o bônus, tinha um valor de 2,9 salários do funcionário, tanto do professor quanto do funcionário administrativo, eram 2,9 salários. O nosso
teve uma mudança, a princípio ele colocou R$ 500 para cada funcionário. Depois, agora, nesse último ano, ele falou que não ia dar bônus por conta também da situação do país. Mas ele resolveu ainda dar o bônus no valor de 0,7 salário, porcentagem do salário, e esse bônus é assim, de acordo com os indicadores que a escola tem. Sim, quanto melhor o desempenho, né, da escola durante aquele ano, melhor é o valor do bônus. E veja bem, esses indicadores são tirados através de provas, de avaliações que o governo tem. Tem várias avaliações. Falta de alunos, né? Evasão. Tem várias avaliações que o governo faz, mas também pelo resultado final de alunos promovidos, retidos, evadidos, tudo isso entra no cálculo do bônus. Mas, assim, eu vejo isso não como também uma coisa muito válida, porque a gente quer salário, a gente quer um salário real. O bônus é uma coisa que você pode ter ou não. Agora mesmo teve escola que não recebeu nenhum centavo, porque os indicadores foram abaixo daquele que o governo propôs, né? Então, na verdade, isso também, para nós, eu acho que ajuda, mas ainda não está no ideal do que a gente precisa. E o bônus, assim, né, o sindicato luta contra o bônus, sim, porque, como a Cida falou, ele não é para todos, é só para a escola que atingiu aquele índice, né? Então, vários funcionários, vários professores, inclusive, não ficam sem esse bônus. E esse bônus seria assim, e até os aposentados também não tem bônus. Não tem. Esse bônus seria assim, se for pegar uma somatória dos 12 salários do ano, né? Você pega a somatória, você faz um cálculo lá de tanto por cento e o governo dá esse bônus. Só que todos os funcionários, né, receberam esse salário e tudo mais, e nem todos vão receber esse bônus. Então é muito injusto isso daí, porque a gente luta por reajuste salarial. Reajuste salarial para todos, inclusive para aposentados, para as pessoas que estão afastadas do serviço por doença, que também não recebe esse bônus, mesmo que a unidade dele tenha recebido, né, tenha alcançado a meta. Então é uma injustiça, porque se pega esse dinheiro do bônus, esse valor total que é desse bônus, e divide isso daí e dá em forma de reajuste para o funcionário, ele vai dar o mesmo valor, né? E não tem assim, não vai afetar nada para o Estado, porque a gente sabe que o Estado de São Paulo tem uma arrecadação muito grande, né? Então não tem como o governo ficar alegando a crise por não sei quantos anos mais, ele vai alegar isso daí, dar esse motivo, dar isso como motivo, né? Agora a questão, agora está passando. Já está estabilizado, né? Já está um pouco estabilizado. E você veja bem o Estado de São Paulo, só se você for ver a parte do metrô, né? A parte do metrô arrecada quanto ali? Se você fica na estação lá, na estação Barra Funda ali, nossa, quantos milhares de pessoas passam ali por dia? Quanto de dinheiro entra ali? E tanto isso daí é verdade como se os metroviários, se eles fizerem a paralisação, se eles anunciarem uma paralisação, o governo na hora atende as reivindicações deles, né? Porque é um movimento muito grande. Porque no caso dos servidores, a senhora acha que não? Os servidores falam, a gente vai... Eu me recordo, até me veio agora aqui na cabeça, eu não lembro o ano, mas vocês que trabalham, eu lembro que teve uma vez uma greve longa, né, dos servidores, eu lembro que eu estudava... Né, foi uma greve de 90 dias. Nós participamos, né, nós participamos, sim, estávamos na frente na frente da greve. Então, né, eu sempre brinco nas reuniões com os funcionários, eu brinco com eles, eu falo assim, nós não damos lucro para o governo, né? Nós vamos dar lucro a longo prazo, porque a escola é formadora de pessoas, né, de cidadãos. Então, essas pessoas futuramente vão ser médicos, vão ser dentistas, vão trabalhar nas empresas privadas, né, sair tudo dali. Só que o governo vê assim, a educação como prejuízo. Tanto que, não né, como investimento. Isso, exatamente. Tanto que, né, ele quer terceirizar tudo, porque para ele, né, a educação é prejuízo. Só que assim, quando tem assim
uma prova, assim, essas provas de Saresp e tudo mais, assim, né? Ele faz de tudo para ter uma boa aprovação, né, nessas provas, para mostrar, né, para os países de fora, para os países mais desenvolvidos, que a educação do Brasil é excelente, quando, na verdade, a gente que está ali dentro da educação sabe que não é o que acontece, não por falta de profissionais bons, que nós temos ótimos profissionais, né, mas por falta de investimento do governo na educação, na área da educação. O que é investido ainda é muito pouco, sabe? Esse governo PSDB vem com essa política de sucateamento ao longo dos anos, assim. Isso vai acabando tanto com o ânimo das pessoas também para trabalhar. Sim, a autoestima do trabalhador. Né? Exatamente, Maurício. A pessoa fica... E veja bem, uma coisa que eu queria ressaltar aqui. Tanto também falo dos meus colegas professores, quanto os funcionários. Quem trabalha em escola, acho que trabalha por amor, viu? Porque trabalha com ser humano, né? Trabalha com formação de pessoas. Como eu Elvira disse, né? Nada como você ver um aluno que passou lá pela escola que você trabalhou, e aí você vê o aluno bem, a pessoa formada, a pessoa feliz, a pessoa produtiva, um cidadão, né? Você fala por amor porque economicamente é pouco atraente. É pouco atraente, mas eu falo também que é uma vocação mesmo, né? O trabalho na escola, tanto do professor como do funcionário. Eu vejo, né, na escola onde eu trabalho, que é a Escola Fernando Prestes, eu tenho orgulho de trabalhar nessa escola, mandar um abraço para minha diretora Cleusa até. A gente vê o empenho dos professores, sabe, em alcançar os índices, o empenho dos funcionários em cuidar dos alunos. Assim, eu gosto muito do que eu faço, mas economicamente na parte salarial, deixa muito a desejar. Cida, Elvira, queria agradecer a participação de vocês hoje aqui no programa Telescópio. Muito legal trazer esse olhar. A gente sempre, né, conhece um pouco o trabalho de outros sindicatos, outras associações do pessoal aí da educação. E é importante vocês também trazerem essas reivindicações e mostrar que vocês também, né, que trabalham aí na parte administrativa, também estão na luta aí por melhores condições, não só salariais, né, mas também com melhores condições para que os alunos aí eles possam aí progredir, como vocês bem citaram. Elvira, boa tarde. Volte outras vezes e bater um papo conosco aqui no programa. Boa tarde, voltarei sim, eu agradeço bastante essa oportunidade. Cida, obrigado pela sua participação. Muito obrigada, eu agradeço e convido as pessoas a estarem participando das movimentações aí do dia 28. Maravilha. No próximo bloco, irei conversar com Vitor Oliveira. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Receba agora, aqui no segundo bloco do programa Telescópio, ele aqui que é o nosso presidente das resenhas aqui da TVI, Vitor Oliveira. Faz tempo que eu não vejo. Tá com o seu penteado novo aí, Vitor? Bem-vindo ao programa Telescópio. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. E, pois é, Maurício, cada vez que eu passo um tempo, eu fico com menos cabelo, né? Então não é nem um novo penteado, não é uma opção, é o tempo que está me guardando isso e vai chegar o dia que não vai ter nenhum cabelo, provavelmente. Vitor, como aqui, quem manda primeiro é o telespectador, né? Segundo, quem manda são os entrevistados. Separei aí duas pautas para a gente dialogar, uma mais voltada à questão municipal e uma mais voltada à questão nacional. Qual que você prefere começar aí? Vamos começar pela municipal e aí depois a gente... Porque uma coisa está muito ligada à outra, né? Muito, principalmente nesse momento, porque toda essa crise que está sendo gerada aí, de certa forma, quem paga a conta de fato são os municípios, né? Mesmo na bonança, sempre quem pagou a conta foi o município, e agora na crise a gente vai dividir a pobreza aí, todos os municípios, no caso, Itapetininga, que tem pouca fonte geradora de recursos próprios, vai sofrer ainda mais, né?
Minha primeira pergunta, então, Vitor, a gente tivemos oportunidade de trabalhar juntos, sempre tem nacionalmente, que lá os 100 dias do prefeito, 100 dias do governador. Como é que você avalia esse começo de mandato da prefeita Simone Marchetti? Então, eu gostaria, e a gente começou a fazer uma avaliação dos 100 dias, mas a gente parou porque não tinha muita coisa para avaliar. Assim, é difícil de pontuar algumas coisas do governo. A gente juntou dados, pesquisou obras que estão no processo de continuidade, mas muitas estão paradas. O próprio orçamento da cidade, a gente não acredita muito que vai se conseguir cumprir o valor pré-determinado. A gente já viu que já houve umas alterações. Eu até hoje entrei no portal Transparência de novo para ter os números exatos aqui para a gente fazer a discussão, mas está fora do ar a parte de contabilidade, né? Então, eu vejo com dificuldades. Eu vejo que... E a palavra-chave hoje é decepção. Eu esperava um pouquinho mais da prefeita em relação a algumas coisas. Principalmente que eu acho que ela ainda não entendeu que já acabou a eleição, que ela já está governando, que ela já venceu a eleição. Ela ainda mantém esse clima, eu digo, e o grupo dela mantém esse clima de eleição ainda com os grupos oposicionistas. E acho que isso não é bom para a cidade, muito menos para ela, porque aí ela vai ficar tentando provar alguma coisa para esses outros grupos que não tem necessidade. Na verdade, ela precisa governar a cidade. Saúde, Vitor. Eu sei que é uma pauta que você gosta bastante de dialogar. Como é que você vê? Teve mudanças significativas aí na saúde, hospital regional? A prefeita sempre falou de algumas auditorias que gostaria de fazer da saúde. Você é um cara que sempre acompanhou e sempre está ligado nos números. É possível identificar algumas mudanças na saúde? Ou você acha que houve uma involução disso aí? Não, na verdade, eu acho que continua igual, né? A gente teve no fim do mandato do Irã os pronto-atendimentos funcionando aí em horário reduzido, quase que não funcionando. Durante a minha campanha eu fiz muita propaganda, apesar de ser uma coisa do prefeito anterior, dos pronto-atendimentos, porque era bom. 2 vezes eu necessitei de atendimento aqui no Jardim Mesquita e fui atendido rapidamente, saí remediado. Então, quando as pessoas comentavam comigo sobre os problemas do pronto-socorro, eu sempre falava, poxa, procura os prontos-atendimentos, que o atendimento é bom. E aí, durante a eleição e depois da eleição, recebi várias mensagens das pessoas, viu, Vitor, fui no pronto-atendimento, agora às 8h30, e já estava fechado, porque já tinha atingido o número máximo de pacientes. E agora, acho que faz questão aí de 20, 30 dias, meu sobrinho, que é recém-nascido, precisou também e encontrou o mesmo caso. Então, esse caso aconteceu ainda no mandato do Irã e está acontecendo agora. Também no nascimento do meu sobrinho, eu estive na maternidade, pude andar lá dentro, pude ver a recepção e vi que eu prefiro acreditar que a prefeita não passou por lá. Porque, por exemplo, eu fui lá, era verão, e você chega na recepção, Maurício, é uma sala pequena, apertada, e tem um ventilador só que é para recepcionista. Não tem, por exemplo, um ventilador para gestantes, ou melhor, deveria ser um ar-condicionado. Eu não sei, clinicamente falando, se é o ideal, mas pelo calor que estava lá, eu acredito que sim, porque é meio desumano deixar várias gestantes sentadas lá, sem uma ventilação boa, sem uma boa temperatura. E por dentro, até depois apareceu aí algumas matérias nos jornais, como que estava a situação. Por exemplo, minha mãe e minha esposa que acompanharam minha irmã, o quarto tinha 3, 4 pacientes e não tinha cadeira para todos os acompanhantes. Então, elas tinham que ir revezando entre as outras 4 pessoas que estavam acompanhando as pacientes, revezando as cadeiras que tinham lá. Então, daí tinha uma cadeira de um jeito, era uma cadeira de plástico, uma outra cadeira. Então, meio que tinha a pessoa mais velha ficou com a melhor cadeira e elas revezavam as cadeiras de plástico. Que proporcionasse o conforto. Não tem o mínimo, assim, seria o ideal no mínimo seria 4 boas cadeiras. Não tinha nem isso. Então tinha uma e era tudo meio improvisado. Então tirava de um quarto, levava para o outro, era um banquinho, tinha uma escada que era uma escadinha que era utilizada como assento. Então assim, a gente vê que a gente sabe que o problema de saúde é muito mais complexo e a gente não conseguiria discutir aqui em 15 minutos ele. Sim. Mas a gente sabe que isso é o mínimo. Isso, não preciso de grandes recursos para ter cadeiras para todos lá. Preciso de grandes recursos para ter um ar-condicionado ou alguns ventiladores para que as gestantes possam ter uma qualidade melhor no seu atendimento. Então, tem coisas pontuais que é isso que você espera nos 100 primeiros dias de governo, por exemplo. De uma pessoa que quer melhorar a saúde. Porque eu sei que tem coisas que você começa a mexer agora e que vai dar resultado daqui 2, 3 anos. Aí você tem que ter uma paciência. Mas tem coisas pontuais que já acontecem atualmente, que já vinha acontecendo,
que são reclamações que isso você pode resolver com mais rapidez dentro de toda a burocracia pública, né? Não sei se você chegou a assistir aqui no dia que a prefeita fez conosco a entrevista nos 100 dias, e ela flertou com uma ideia de transformar a UPA num pronto-socorro e deixar só onde hoje está o hospital regional como hospital. Isso resolveria o problema? Você sabe, é possível fazer essa manobra de instituir, né? A gente sabe que a composição da UPA é um outro propósito, né? Inclusive de recursos, inclusive, né? Porque a UPA vem de recursos federais, né? De convênios assinados e tudo mais, e existem as contrapartidas da prefeitura, e é um programa que ele vem, é como se você comprasse uma casa pré-moldada, né? Ou uma casa na planta que a empreiteira vai construir, ela já vem com o seu projeto definido e você precisa tocar daquela maneira. Então é uma unidade de pronto atendimento. Eu acho dificilmente a UPA conseguiria suprir aquilo que o pronto-socorro, por exemplo, já executa. Assim como eu acho que só desocupando a parte do pronto-socorro para ser o hospital regional, também ainda não aliviaria, de fato, os grandes problemas que o hospital regional sofre. Acho que é um problema muito mais complexo, e acho que um hospital regional não cabe mais naquele espaço do centro. Que também não é uma medida simples, né, Maurício? A gente não vai conseguir trocar o hospital regional de local de forma muito rápida, mas tem que ter isso na visão, porque também, se você conseguir, você tem um projeto, você achar que o projeto é tirar o pronto-socorro e aumentar o hospital regional naquela parte, ela vai resolver, é um problema que vai ser difícil, ela vai ter que conversar com muita gente, vai passar por governador, vai passar por uma série de iniciativas e não vai solucionar o problema. Então, se a gente quer partir para a complexidade, a gente precisa pensar mais alto, e aí é a construção de um novo hospital. Isso é inevitável para a cidade de Itapetinga. Se a gente quiser ter um bom hospital aqui funcionando, a gente precisa de um novo. Então, deixa eu aproveitar aqui, né, uma pergunta da telespectadora, que é a Anne Souza. Ela manda aqui: boa tarde, Vitor, boa tarde, Maurício. Fico contente de vê-los novamente na TV. Nós ficamos, vou responder pelo Vitor também, nós ficamos contentes aí de você estar nos assistindo. Ela pergunta aqui, Vitor, sobre a terceirização do hospital regional. Ela pergunta aqui: Vitor Oliveira, então a solução não seria a terceirização? Uma pauta que várias vezes a gente já dialogou, outras pessoas que vieram aqui também, a gente teve a possibilidade de dialogar sobre isso. Eu vou acrescentar a pergunta da Anne, a seguinte questão: hoje, né, nós temos um alinhamento, talvez que nunca na história de Itapetinga houve esse alinhamento entre, né, o deputado, né, Edson Giriboni, com o prefeito. A gente sabe que sempre houveram rugas políticas. Você acha que hoje a gente tendo essa parceria mais sólida entre o prefeito, entre a prefeita, no caso, e o deputado, a gente consegue essa pleiteação do hospital regional para que ele vire realmente, para que o Estado assuma a sua responsabilidade? Sim. Obrigado pela pergunta, Andy. Obrigado. Então, primeiro que o hospital regional já é terceirizado, né? A organização São Camilo, né, que faz a gestão do hospital, a prefeitura desembolsa um recurso que está acima dos 3 milhões de reais mensal, e o São Camilo que faz a gestão do hospital, da maternidade e do pronto-socorro, né? Já é terceirizado. Na verdade, o ideal seria que o governo do estado assumisse a responsabilidade desse hospital, que provavelmente manteria terceirizado, talvez com o São Camilo ou com uma outra instituição, porque a maioria dos hospitais aí administrados pelo governo do estado são terceirizados, a mão de obra, no caso. Então, muito provavelmente seria esse sistema. Daí é uma outra discussão, mas inicialmente a discussão é da responsabilidade. Na divisão de responsabilidades dentro da divisão de imposto, né, a parte fica governo federal, estadual e município. E aí na divisão das responsabilidades, a responsabilidade hospitalar, né, que são os atendimentos mais complexos, é do governo do estado ou do governo federal, no caso do SUS, né? E aí o governo do estado negligencia isso. A gente acabou construindo esse hospital que o governador chama de Hospital Regional Municipal, e aí o governo do estado ajuda com algum recurso, o SUS com uma outra parte, e a gente faz a inteira aí para completar aí os 3 milhões e pouco, e assume a gestão que a gente acaba terceirizando para o São Camilo. Então, é uma grande mistura, é difícil de ser entendido, e parte do problema é isso, porque aí o dinheiro, por exemplo, que a prefeitura investe no hospital, que de verdade deveria ser investido na saúde básica, que é a responsabilidade do município, né, ele sai dos postinhos de saúde, vai para o hospital, é pouco, e aí ainda tira de onde também é pouco. Então, a gente tem uma saúde
primária, que é aquela da atenção básica, que é da prevenção, com poucos recursos. Nós temos aí apenas 35% de cobertura da atenção básica, territorialmente falando, na cidade de Itapetininga. Então as pessoas não têm aí, não é feita não tem saúde de prevenção, as gestantes não conseguem fazer seu pré-natal, que é no postinho que tem que ser feito. E aí decorre disso uma série de problemas que acabam parando no pronto-socorro, principalmente, e depois o hospital regional naquilo que ele consegue abranger, e o resto você fica numa fila de espera aí para outras cidades. Então, resumindo, é isso que acontece hoje na cidade. A solução, como o Maurício falou, também passa pela política. É importante agora esse movimento entre prefeita, deputado, que faz parte da base do governo, se relacionar com o governo para conseguir mais recursos para a saúde, mas principalmente conseguir com que o governador assumisse o hospital regional. Sem isso, fica muito difícil a gente discutir a saúde na cidade, porque tá um monte de empurra-empurra, e aí cada qual com sua função seria melhor, né? Porque acaba trazendo uma situação também, né? Porque precisa investir no hospital, você acaba investindo, se estadualizar, você acaba perdendo. E também está construindo um novo hospital regional ali na Raposo Tavares, chegando em Sorocaba ali, né? Então, será que o governador tem esse interesse de estadualizar? Ao meu ver, né, eu sou muito crítico ao governo do estado, né? E, inclusive, a própria obra que está rolando agora do Hospital Regional de Sorocaba, o segundo hospital regional, vem aí de um atraso de mais de 4 anos, para começar, né? E aí a gente tem o primeiro hospital regional em Sorocaba com grandes problemas, né? Nesses últimos, pelo menos 2 anos, com graves denúncias, com problema de greve dos funcionários por falta de salários, com corrupção. E aí está sendo construído mais um, e aqui em Itapetininga nada ainda, né? E Itapetininga, não é só Itapetininga, é toda essa região que não tem para onde correr, porque a gente vai ter Angatuba, que tem sua Santa Casa, Itapeva, Tatuí, mas assim, é quase que um pouquinho melhor que o nosso pronto-socorro, essas Santas Casas, né? Elas não têm uma capacidade de dar um atendimento mais complexo. E aí vem para Itapetininga também não tem capacidade e joga para as outras cidades aí, e não é só Sorocaba, né? Joga para várias regiões do estado, que teoricamente não teria nada a ver, né? E aí vem a discussão aí do corte do combustível para esses pacientes que necessitam ir para fora. E aí eu lembro quando houve essa discussão na gestão do Di Fiore, e foi uma discussão forte porque a gente sente que é um pouco desumano. A gente gostaria que não houvesse corrupção, né, nesse sentido, não houvesse desvios de finalidade dessa gasolina. Então a gente tem que aumentar a fiscalização, mas não acabar com o serviço, porque as pessoas realmente necessitam desse auxílio, porque não é só a gasolina, não é só o custo da gasolina. Na verdade, quando um paciente necessita ir para fora, com certeza tem altos custos de remédio. Para você ir para uma cidade fora, uma cidade de 500 quilômetros de distância de Itapetininga, você tem o custo de alimentação, você tem às vezes o custo de ficar nesse local, às vezes se desprender, perder um emprego, fazer alguma coisa para poder acompanhar esse paciente. Então, assim, é muito mais do que a gasolina. E a gasolina, ela vem ali com o mínimo de ajuda, porque a gente não consegue oferecer o tratamento aqui na cidade. Até uma questão de humanização, né? A gente imagina uma pessoa com estado de câncer, né? E ter que ir, você num ônibus, a dificuldade, imagino que deve ser grande, né? A gente escuta falar bastante. Na época também tinha os comentários, né? Do ônibus que volta com os pacientes que fazem hemodiálise, por exemplo, né? E aí que eles voltam passando mal na estrada, né? E aí todo mundo ali vomitando, passando mal. É um ônibus que, tipo, não é uma viagem fácil, não é uma viagem tranquila. Você viajar passando mal, com outras pessoas passando mal ao seu lado, debilitado, no ônibus você perde a sua, não só o conforto, mas perde a sua, você está ali dividindo espaço com mais um monte de gente que você não conhece e que também está passando mal. Então, assim, é muito melhor quando você pode viajar com a sua própria família, né? Deixa eu andar a nossa pauta aqui e também agora quero falar com você a respeito de educação, né? Hoje são 600 crianças aproximadamente aguardando vagas em creches. O que acontece que sai gestão, entra gestão, mas sempre a gente vê que está faltando vagas aí para as mamães que precisam colocar suas crianças nas creches. Além do grande atraso, né, no investimento na educação, no geral, no Brasil, a gente começa a discutir isso a partir da década de 90 e você vai tendo essa demanda reprimida aí já de um longo tempo, né? E aí a gente pega os grandes atrasos em obras, né?
Se a gente sair com o carro hoje aí pela cidade, a gente vai encontrar 3, 4 construções de escolas e creches paradas, né? Desde o ano passado paradas. A gente tem aqui uma aqui muito próxima, né, da TVI, em frente ao EPAM, são duas, é uma creche e uma escola infantil, as duas paradas. Uma delas, inclusive, existia um tapume, né, uns tapumes de metal para proteger. Esse tapume já caiu, o que pode ter favorecido para pequenos furtos, e aí isso complica mais depois para a continuidade do projeto, porque às vezes roubam material, às vezes roubam ferramentas e tudo mais. Então, assim, isso colabora muito para que essa demanda fique reprimida. Então, é necessário, a prefeita tinha que entrar lá e começar, a primeira coisa era tocar as obras que ou que estavam paradas ou que estavam continuando, não deixar parar. E aí a gente vê várias obras, a UPA, são essas creches, são escolas, e isso é muito ruim. Por isso que é decepcionante esses 100 primeiros dias, porque as coisas não estão andando e a gente sente que até algumas coisas estão indo para trás. Isso é preocupante. Você citou aqui, claro que a gente sabe que há diferenças, né, do fechamento da EPAM com o fechamento da Casa do Adolescente, mas o fato é que hoje, se a gente for pensar em políticas, né, de promoção social ou políticas de inclusão, Itapetininga ela está muito atrasada. Como é que você vê isso, Vitor Oliveira? Esse fechamento da EPAM parece que é uma continuidade. Hoje a gente vê que os nossos bairros, principalmente os bairros onde a gente tem maiores índices de problemas sociais, hoje eles não têm instrumentos, principalmente para crianças e adolescentes fazendo cursos, enfim. É um grande retrocesso. Eu me lembro quando eu trabalhava aqui na TVI, quando teve o primeiro caso assim, mais preocupante do EPAM, de corte de verbas, onde as irmãs se mobilizaram, deram entrevista aqui na TV, mobilizaram, ameaçaram fechar, ameaçaram parar, interromper os serviços só na Câmara Municipal. E eu senti que aquele movimento culminou num processo aí de revide por parte do governo municipal da época, que era a gestão de Fiore. E aí eu senti que quando foi construído, começou o projeto daquela escola de tempo integral na frente do EPAM, falei, poxa, isso aqui é o cemitério do EPAM. Eles estão fazendo isso aqui na frente do EPAM, com tantas regiões, porque o EPAM, de certa forma, cumpria um papel que era de manter esses alunos desenvolvendo alguma atividade, quase como se fosse um ensino integral. Então ele ia na escola, por exemplo, de manhã, na parte da tarde ele ia, se alimentava no EPAM, promovia cursos e tudo mais, quase parecido com a Casa do Adolescente. E aí quando fez aquela escola em tempo integral, sabendo que outras regiões, por exemplo, não tinha nem EPAM, que poderia ser dado prioridade para outras regiões primeiro, enquanto aqui nessa região já existia uma pré-cobertura, não, fez primeiro aqui e as outras áreas continuaram descobertas. Falei, eu acho que é uma retaliação. E a gente está vendo a continuidade disso, porque certamente hoje, para se justificar ou não repasse de recursos para o EPAM, é de que está sendo construída uma escola de tempo integral na frente do EPAM. Então eu vejo com tristeza, porque enquanto não existe 100% de cobertura no integral, a gente poderia se apoiar nessas entidades que fazem o seu serviço e que ajudaram a construir pessoas e caráter de pessoas aí que passaram pelo EPAM. Eu ouço do EPAM desde criança, de muitas amigas, moravam ali na rua de casa fazendo EPAM e hoje serem grandes profissionais aí. E ver que agora as crianças dessa idade atual não vão ter a mesma oportunidade. O vereador Milton Nery aqui, ele manda, né, um abraço para você. Ele lembra que eu esqueci mesmo, realmente, também está ocorrendo um problema aí com o Lar das Meninas, né, mas parece que a prefeitura já está correndo atrás para solucionar. Mas ele pergunta aqui também o que você acha hoje da situação dos CAPs na nossa cidade. Essa é uma questão que é engraçada, porque a gente vinha vindo de uma evolução na questão que chama aí da saúde mental, né? Não é exatamente esse nome, mas existia toda uma construção de uma rede de amparo aí aos dependentes desse serviço. Inclusive eu fui numa reunião onde estava o promotor, estavam todos os profissionais de fora, e a gente estava comemorando que estava avançando esse atendimento na cidade. E aí esses dias eu recebi um recado, até um chamado de ajuda, assim, para a gente fazer parte de um grupo aí de resistência, porque estava vendo retrocessos no CAPS a partir dessa gestão. Então, a gente vê com preocupação a luta antimanicomial no Brasil é extremamente importante, vinha dando resultados, vem dando frutos, e a gente não pode interromper essa luta
Não pode haver retrocessos, porque, principalmente na sociedade que a gente está hoje, que está cada vez mais produzindo, deixando as pessoas doentes, deixando as pessoas necessitadas de serviço, a gente não pode andar para trás nisso. E o que eu tenho muita experiência, tenho muita fé, porque os profissionais dessa área são profissionais engajados, eles têm aquela que a gente chama de visão, de preocupação, de solidariedade com o próximo. Então eles não estão preocupados só com a profissão deles. Então eu sei que eles vão continuar na resistência, vão continuar na luta, e que em breve a gente vai ter melhoria nesse setor, porque isso não depende só da prefeita ou do governador. Eu sei que esses profissionais vão acabar fazendo acontecer. Foi bom mudar nessa administração? Antigamente era a promoção social que era responsável pelo CAPES, agora passou para a saúde. Como é que você vê isso aí? Já é um avanço, porque acho que é uma questão de saúde, né? Não é aquela questão de, é uma esmola, Não, não é isso, é uma questão de saúde pública, né? A forma como a gente vê, quando a gente era criança, como que era visto a pessoa que tinha problema mental? Era louco, era não sei o quê, a gente tinha medo dessas pessoas. Sim. Não, essas pessoas, elas precisam de tratamento, e se tiver um tratamento, elas podem ser pessoas comuns, elas podem trabalhar, elas podem viver seu dia. E acho que é isso que tá difícil das pessoas entenderem hoje. Acho que é esse que é a forma como a gente foi criado, vendo como era essa pessoa. A gente criou na nossa cabeça um medo. A gente precisa mudar essa cultura. E isso vem se modificando. Ano passado teve uma excelente matéria, uma excelente produção de matérias na TV Tem sobre isso, mostrando o histórico dos manicômios no Brasil, como era e os avanços. Então, eu acredito que a gente vai avançar. No momento estamos sofrendo, mas eu sei que tem bons profissionais que vão conseguir mudar isso. Vitor Oliveira, nós temos um telespectador na linha. Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Ô, dona Isabel. Eu poderia deixar de participar hoje, né? Isso, obrigado. Vitor, meu querido, você sabe muito bem, né? Quanto que eu sou sua... Sei. Nem é fã mais, eu nem sei o que eu sou para você mais. Como é que é? Você está se preparando aí, porque novas eleições virão, hein? Nós estamos na expectativa. Contamos com você. E, Vitor, você com toda essa capacidade, né? Que sempre eu elogiei, e você sabe, durante a sua campanha e tudo mais, sempre estive do seu lado, o que você está achando? Só assim, a grosso modo, 120 dias de gestão. Você falou algumas coisas aí, mas assim, faça um apanhado geral da gestão. E outra coisa que eu gostaria que você me falasse, você acha que nós temos que ainda há perspectiva da solução do hospital regional? E também o índice de desemprego está aumentando cada dia mais. E a preocupação do itapetiringano só também está aumentando. Você vê alguma perspectiva no seu modo de pensar, né, no seu entendimento político? Como é que está a nossa cidade? Porque a gente fala tanto, ouve tanto, que vai se cansando, sabe? Eu já estou me cansando de ficar dando murro em ponta de faca. Sangra minha mão e não adianta, não resolve nada. Mas eu ainda tenho esperanças que daqui a alguns anos isso aqui melhore, né? Alguns anos. Eu confio muito nessa juventude aí que está chegando, né? Nessas pessoas desinteressadas e que amam realmente nossa cidade. E tapetiringanos de coração. Enfim, Vitor, você tá bonito, hein? Tá diferente, tá com outro visual. Tá vendo só? Parabéns, viu? Você tá cada dia melhor. Deus te abençoe muito, meu querido. E você sabe como ninguém que você mora dentro do meu coração. Um grande abraço, Maurício, um abração. E uma boa tarde para todos nós, né? Muitas esperanças no nosso coração. Um grande abraço. Obrigado, dona Isabel, que o casamento fez bem pro Vitor Oliveira aí. Tá vendo só? O tempo não está ajudando tanto assim. Obrigado, dona Isabel, também sinto um grande carinho pela senhora. Foi até bom esse período eleitoral que a gente se viu várias vezes aí, né? A gente sempre conversava aqui por telefone. E eu acho, dona Isabel, que a gente está passando por um processo que está todo mundo um pouco descrente de tudo, todo mundo meio triste. Eu converso com aquelas pessoas que
que costumeiramente são lutadores sociais aí, que lutam por um mundo melhor, e está todo mundo meio desanimado. E aí, avaliando a cidade de Itapetininga, a gente passou por um processo aí onde pessoas que se dizem não políticas foram eleitas, né? Pega a própria Simone Marcheto, o João Dória, mas parece que os não políticos estão sendo os mais políticos do mundo, né? Porque a gente vê, na verdade, assim, uma grande propaganda, uma grande tentativa de se mostrar, por exemplo, do povo, de estar próximo do povo, mas a gente vê pouca ação, né? A gente vê pouca coisa feita. A gente vê na questão da gestão, né? O gestor ele tem que solucionar problemas numa cidade, então é o tempo todo. Só tem problemas, ele tem que solucionar, e aí ele tem que ser amparado do máximo possível de ferramentas para que auxilie ele nessas soluções de problemas, né? Então ele precisa de bons profissionais, ele precisa de índices, precisa de estudo, de pesquisas. Não vejo nada disso, né? Eu vejo indicações profissionais mais na casa política, não vejo nada em relação a aprimorar a gestão. E nos grandes problemas que houveram na cidade nesses primeiros 120 dias, todos eles foram mal solucionados, né? Com a questão do lixo, que até agora não foi resolvida, a questão do ônibus, que vai culminar com certeza aí numa paralisação do serviço, e que eu não vejo assim como... essa é uma das grandes provas aí para a Simone Marcheto, se ela vai conseguir com que a empresa Rosa saia e já tenha uma outra empresa aí licitada trabalhando. Do lixo ela não conseguiu fazer isso. A gente sabe que tem um problema com o contrato do SAMU, que também está aí com possibilidades, na verdade precisa ser feita uma nova licitação, contratada uma nova empresa para fazer essa gestão, e aí a gente vai ver se ela vai conseguir fazer isso sem paralisar o serviço do SAMU, que também é um outro serviço de extrema importância. Então, esses 120 primeiros dias ainda deixa a desejar, como eu falei, é decepcionante. Mas não está tudo perdido, eu acho que a gente tem que dar tempo, a gente tem que esperar algumas coisas para avaliar com mais tranquilidade. Com 6 meses a gente tem que fazer uma avaliação mais apurada, e aí com 1 ano já deu para ela mostrar o que dá para fazer, e aí você tem que começar a pegar mais pesado no pé. E sobre tudo que foi falado, dona Isabel, a gente precisa ser a resistência, a gente precisa lutar. O que cabe a gente, se a gente quer uma cidade melhor, a gente quer um país melhor, uma sociedade melhor, que está aí quase entrando num grande conflito aí mundial, é lutar para mudar, lutar com carinho, com amor. Na verdade, assim, a força da imposição, né, a força do ódio, ela tem ganhado aí público, ganhado aplausos, ganhado ibope, mas não é isso que vai mudar o mundo, né? A gente sabe que para mudar o mundo é de outra maneira. Maravilha, antes de continuarmos aqui o nosso bate-papo com o Vitor Oliveira, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Rapidinho, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo. Hoje está aqui comigo batendo esse papo, fazia tempo que a gente não se via e é muito legal trazer o Vitor Oliveira, ele tem uma visão aí muito diferente aí do que a gente vê aí. A gente está tentando fazer um diálogo aí sobre Itapetininga, também falando sobre a questão do país. Mas para terminar, Vitor, né, esse bate-papo e a gente ir falar de questões nacionais também, né, a gente está com uma greve nacional eminente aí para a próxima sexta-feira. A dona Isabel, ela fez uma questão, acho que ela falou bastante coisa, passou meio despercebido, mas é uma pergunta também que eu tinha para fazer para você, que é relacionada à questão de emprego. A gente está vendo, né, é um problema nacional, sim, claro, mas é igual você falou, a gente vive na cidade, então a gente tem que olhar para o nosso quintal. Nesses 100 dias, como que você vê um pensamento em 2 pontos? Primeiro, para gerar mais emprego aqui na nossa cidade. Uma outra questão que a gente sabe que é um problema gravíssimo de Itapetininga, que é o salário base. A gente sabe que o itapetiningano aí, a média vive-se com um pouco mais que o salário mínimo aí. Sim, então dá para avaliar muito pouco ainda em relação a isso, a gestão municipal. Eu vi que ela tentou algumas reuniões aí em relação à incubadora de empresas, foi buscar algumas coisas junto ao Sebrae, foi comprar algumas feiras. Então a gente precisa aguardar, né? Mas infelizmente nesses 120 dias a gente viu aí mais postos de trabalho sendo fechados,
né? A gente, agora, por estar no comércio, vivendo um pouco, a gente sentiu um pouco que esses últimos meses foram os piores aí, desde que começou essa crise. E aí a gente fica preocupado, né? E a prefeitura, naquilo que ela pode ajudar também, né? Que é tentar mobilizar, tentar articular o trânsito, essas coisas, ela se deu uma perdida, assim, algumas coisas, prejudicou em outros pontos. Mas, assim, no fim de tudo, as pessoas têm aí tentado, né? Agora, o emprego, infelizmente, é nacional e é mundial, né? O que a gente está vendo aí é um processo de precarização dos trabalhadores. Aí a gente vai ver postos de mercado se fechar e aí reduzir as bases salariais e o trabalhador ter que aceitar porque não tem outra opção. Na verdade, nós estamos num momento assim de muita incerteza. É o reajuste do capitalismo que está influenciando, né, em cadeia? Porque, na verdade, assim, o grande empresário, né, as grandes corporações, porque hoje aí poucas empresas aí são donas de quase que toda a cadeia produtiva, né? E essas grandes empresas, elas passam por esses processos, né? Elas precisam aumentar os seus lucros, aumentar os dividendos para os seus acionistas e tudo mais. E que é, por exemplo, para explicar isso, por exemplo, o caso da Duratex. A Duratex fechou, mas ela não estava em prejuízo, né? Eu li os relatórios que ela divulga, né? Porque ela tem ações na Bolsa. No CAD, né? Isso. E aí os últimos relatórios abordava que, por exemplo, a região aqui, a fábrica na parte de madeira que foi abordado, ela estava com uma taxa de lucro até que razoável, mas a Duratex tinha acabado de entrar em outro segmento, tinha comprado a fábrica Corona e tal, e esse segmento estava crescendo mais. Então, para o acionista é interessante que a empresa invista naquilo que o lucro está sendo maior. Então, interrompeu aqui a produção de madeira, porque tinha caído muito a venda de imóveis para as casas, que era o principal comprador das madeiras produzidas aqui, interrompe-se aqui e investe em outras fábricas que estavam dando mais lucro, né? E é assim. E aí agora, para aumentar o lucro, por um momento no Brasil, o lucro foi aumentado como? A partir do capitalismo chinês. Como a mão de obra é super explorada na China, então o brasileiro com o mesmo valor de dinheiro que ele produzia aqui, ele passou ou a produzir na China ou a comprar da China e vender e conseguir economizar e vender pelo mesmo preço. Então ele aumentou o seu lucro, esse spread de lucro possibilitou a ele fazer investimentos, aumentar suas fábricas, suas lojas, tudo mais. Isso gerou aí na economia um bom presságio, um bom momento. Isso foi diminuindo, né? Visto como a balança comercial foi diminuindo a sua diferença entre importação e exportação, esse lucro foi acabando. Chegou um momento que agora, para aumentar esse lucro de novo, você precisa esfolar mais o trabalhador, você precisa de um nível de exploração, como é no chinês, aqui no Brasil, sem necessitar aí dos impostos de importação, exportação, do transporte, tudo mais, que precisa seja aqui. Então, você precisa que esse trabalhador trabalhe mais do que 8 horas e ganhe o mesmo salário, você precisa que ele reduza o seu tempo de almoço, você precisa que ele não tenha a multa do fundo de garantia, então eu posso mandar embora ele a hora que eu quiser. Eu preciso acabar com as leis trabalhistas, porque isso é prejuízo para o grande industrial. Não estou falando para o pequeno empresário, porque eu sei que isso pesa mais na folha de lucros dele e tudo mais. Eu sei que é uma parte importante, mas estou falando das grandes indústrias, das grandes corporações. Porque, no fim das contas, daqui a pouco, o pequeno empresário ele não vai conseguir competir mais, porque ele não vai conseguir explorar o trabalhador como explora as grandes corporações. E aí, cada vez mais, ele vai conseguir competir menos. Então, a gente vai viver isso de forma muito clara, é isso que está se desenhando, não só no Brasil, é no mundo todo, mas o Brasil, sendo um país periférico, um país de subeconomia, ele precisa manter os privilégios dos grandes países. Então, para o funcionário da General Motors não ganhar menos nos Estados Unidos, porque lá traria um grande efeito para o país, precisa que o funcionário do Brasil, da General Motors, ganhe menos, para que ele mantenha os lucros elevados de forma mundial. E aí a gente está vivendo essa crise porque a gente está na periferia do capitalismo, e existem 7, 8 grandes países desenvolvidos com situação de bom emprego, de boas compras, de tecnologia, e a gente não tem nada disso e vai sempre depender disso aí. E quanto, Vitor, né, a gente foi para o nacional, foi até bom esse gancho, quanto que essa crise, esse momento político que o país passa, né,
ele também prejudica a economia? O problema é que, se a gente pegar, sempre falaram que o capitalismo era a única maneira de manter a democracia, né? Porque falavam que os países autoritários era onde não existia o capitalismo e quando chegava o capitalismo você ruía aquela ditadura, né? E aí a gente está vendo que não. Se mostrou que, na verdade, por exemplo, o capitalismo chinês, você não precisa ficar negociando com um monte de deputado, você negocia lá com as pessoas certas e aquilo é implantado. E aí toda essa crise política que pegou o Brasil criou um ambiente aí que propício para acontecer qualquer coisa, para chegar os aventureiros. Então, culminou no Brasil aí que eles chamam de onda perfeita, né? Crise política, crise econômica, junto com junho de 2013. Porque junho de 2013 rompeu os diques de contenções. Na verdade, a gente vivia um momento no Brasil de pacificação social. E agora a gente volta a viver o momento da luta de classes, né? Naquele momento estava havendo grandes lucros para as grandes corporações e o trabalhador estava ficando também com uma parte dele considerável, estava melhorando sua condição de vida, que era paupérrima, né? E aí, a partir do momento que volta, aí acaba essa pacificação social, é rompido, com o junho de 2013, as pessoas vão às ruas reclamar de uma série de direitos que elas não tinham, porque melhorou, por exemplo, o trabalhador, vamos lá, em 2000, ele ganhava, o salário mínimo era quase 200 e poucos reais, e isso aí, o poder de compra dele era menor ainda. Então, vamos supor que esse trabalhador, ele passou a ter, e ele tinha uma casinha lá, normal, então, chegou em 2008, ele tinha um bom salário, aí, um salário de um operário, vamos lá, uns 2, 3 mil reais, mais com 2, 3 filhos, então ele ganhava muito mais, só que tinha uma questão, né? Quando ele ganhava 200 reais, ele tinha o filho dele na escola pública e ele tinha o SUS. Ele passou a ganhar 3 mil reais, ele colocou os filhos dele na escola particular, fez um plano de saúde, então, de fato, ele ganhou mais, mas ele gastou onde o Estado deveria suprir. Então, quando ele vai às ruas em 2013, ele pede mais saúde, ele pede saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA. Então, de fato, porque ele passou a ganhar mais, passou a ter acesso a algumas coisas, mas ele perdeu em outras, porque o jogo é esse mesmo. Onde o capitalismo mais ganhou no Brasil foi com saúde e educação. E agora a gente vê os números, né? Eu não tenho os números agora corretamente, mas um número grande de pessoas que deixaram os seus planos de saúde, e eu acho que é quase na mesma casa o número de pessoas que estão deixando a escola particular para a escola pública no momento de corte nos investimentos em educação e também em saúde, no congelamento desses gastos aí por 20 anos. Então, é uma situação complicada, Maurício. Vitor, para a gente ir para o intervalo, né, relacionado à questão ainda falando dessa questão da CLT, como é que você vê hoje, por exemplo, 2 pontos fundamentais aí, né, é que esse aumento da jornada de trabalho, né, que o trabalhador pode ir até 12 horas, e também um outro ponto que eu queria que você desse a sua opinião, é relacionado contra o fim da contribuição sindical. Certo. Então, a consolidação das leis trabalhistas, né, que se deu aí a partir de 35, 40, ela vem de uma grande luta dos trabalhadores, dos movimentos dos trabalhadores. E uma coisa está muito ligada com a outra, né, a CLT e o imposto sindical. Isso é muito importante, porque, principalmente no fim da década de 10 e 20, começou os movimentos sindicais no Brasil muito aí pautados pelas lutas que se davam na Europa e tudo mais. Foi aí, a partir daí que começou esses movimentos, e eles eram sindicatos independentes. A partir das lutas, e eles chegaram, a gente está sobre a iminente greve geral aí de sexta-feira. Houve uma greve geral, aí, ou pode-se dizer assim, em São Paulo, que sitiou a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo parou de fato, teve que levar o exército e tudo mais, uma grande repressão para que a cidade voltasse a andar. As categorias realmente pararam, lutaram, e aí foram conseguindo alguns benefícios que acabou culminando na CLT, que de certa forma foi uma meia vitória, né, porque não era exatamente o que aqueles movimentos desejavam. E aí, uma maneira de conter todas aquelas lutas que aconteciam foi mudar o modelo de sindicalismo no Brasil. Se criou aí o imposto sindical, amarrou esses sindicatos junto com o governo. Hoje, por exemplo, os sindicatos aí, principalmente as grandes centrais sindicais, elas mexem inclusive com os fundos de pensão dos trabalhadores, né? Elas fazem empréstimo para as grandes corporações, é uma coisa engraçada. E aí foi uma maneira de deixar esses sindicatos controlados, a gente chama de pelegos, né? E aí a gente vê hoje as grandes centrais sindicais que elas são movidas apenas pelo imposto sindical. E aí a luta contra o imposto sindical, ela se dá desde então. A CUT é construída a partir ali da década de 70, 80, começa a construção dela,
E uma das suas bandeiras de luta era o fim do imposto sindical. A gente vai pegar fotos da CUT aí, de manifestações da CUT na década de 80, você vai ver muitas bandeiras escritas pelo fim do imposto sindical. Mas aí, como foi muito bem trabalhado esse sistema, ela acabou se também sendo domesticada e também dependente desse imposto sindical, e acabou ficando também dentro do satélite, sendo um satélite do governo, né? E não fazendo as lutas como deveriam ser feitas, ajudando naquele momento de pacificação social que eu falava. E aí, a esquerda que tanto falhou nessa luta para acabar com o imposto sindical, vai ver aí a direita desmiolada, que não conhece nada desse processo, acho que nunca estudou história na vida, não sabe que isso serve exatamente para frear os trabalhadores, vai acabar com esse imposto. Então eu espero que realmente acabe esse imposto e que o trabalhador se organize em sindicatos e que ele se autofinancie, que ele financie as lutas dele, que ele tenha essa disciplina de se autofinanciar, dessa independência do governo, dessa independência do patrão, porque hoje em dia você tem eleição sindical que a chapa opositora, depois da eleição, ela é mandada toda embora da empresa, ou até antes da eleição, porque com certeza a chapa que é vencedora, ela já está tudo esquema armado com a empresa, então ela nunca vai lutar pelo trabalhador, ela vai fazer sempre pelos interesses do patrão. Então eu espero mesmo que acabe o imposto sindical, porque é um avanço gigantesco, uma luta aí de 80 anos mais ou menos que a gente vai ganhar diretamente, vai ser a direita fazendo um gol contra pra gente, Maurício. Maravilha, antes de continuarmos aqui o nosso bate-papo com o Vitor Oliveira, vamos aos nossos apoiadores culturais, rapidinho, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Tapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje nem vi a hora passar aí, né? Duas pautas bastante interessantes. Falamos no primeiro bloco com o pessoal da FUSE, agora aí com o Vitor Oliveira também. Mas, Vitor, tem duas notícias quentinhas aqui para você debater com a gente. Primeiro, eu vou falar essa aqui, do CCJ. CCJ do Senado aprova fim do foro privilegiado para políticos. O que você acha? Eu acho extremamente importante, né? O foro privilegiado é uma... Não dá para a gente entender muito, né? A gente tem aí as castas de poder, né? E elas são protegidas e sequer julgadas como são julgadas, né? As outras pessoas. A gente vê algumas reclamações em relação à Lava Jato, de abusos da justiça, de abuso da Polícia Federal. Isso não chega nem perto do que o menino jovem de favela passa, né? Não chega nem perto, né? A gente tem uma série de pessoas hoje no Brasil aí que já passaram por situações muito mais absurdas, né? A gente vê esses caras reclamando aí, poxa, a Lava Jato está me suprimindo o meu direito de defesa, e o cara está lá com um escritório inteiro de advogados defendendo ele, e a gente vê aqui que o cara é preso sem advogado nenhum, carrega um monte de BO nas costas que nunca fez, porque não tem com quem correr, não tem advogado, não tem nada, a família, se quiser fazer uma defesa, tem que vender a própria casa. Então, assim, o sistema de justiça do Brasil não é justo e é isso, não sou só eu que falo, né? O próprio Joaquim Barbosa, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, fala isso, fala que a justiça ela é tendenciosa e que ela pune principalmente pobre e negro. Então, é lamentável que ainda exista isso e é para se comemorar que passou na Comissão de Justiça do Senado, mas assim, a gente sabe que os trâmites são lentos e que talvez isso seja algum aceno aí com as camadas mais progressistas da sociedade, mas que de fato aí não traz nenhuma vitória ainda para o povo brasileiro. As últimas duas perguntas, Vitor, estou aqui em cima do horário aí, você sabe, né, com o nosso diretor, o João Bravo, com a gente aí, você trabalhou aqui, sabe um pouco como é que funciona. Brincadeira, João. Mas é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que as universidades públicas podem cobrar mensalidades em curso de especialização lato sensu. Essa é uma. E a outra, o que você espera aí dessa paralisação marcada para o dia 28? Primeiro, essa questão da educação, né, é muito engraçado. Hoje eu fiz e apresentei um trabalho na faculdade sobre educação. A gente fiz uma concepção histórica da educação aí, a partir desde 1800, né, da primeira lei
o próprio Dom Pedro I, né? E até agora a gente vê que o processo aí de abertura e de privatização, né, começa a partir de 42, com a discussão da Lei de Diretrizes de Base, né, naquele momento que se tinha um semi-monopólio da Igreja Católica sobre os ensinos. Em 68 tem uma grande reforma no ensino universitário, onde muda toda a concepção universitária, uma reforma que foi ruim e que prejudica até hoje aí a formação dos professores, ao desenvolvimento da criatividade, ao desenvolvimento de tecnologia brasileira. Tudo isso foi prejudicado a partir dessa reforma. E essa é mais uma etapa que é acabar com o ensino público no Brasil, a partir das universidades, e aí deixar só o ensino privado, e que a gente sabe que não tem a mesma qualidade. E sobre a greve geral, estudando toda essa concepção da história do Brasil, eu me deparei ali com vários lutadores e pensadores brasileiros que deram sua vida, doaram sua vida por isso, escreveram teses, e vocês lêem o livro que o cara escreveu em 70, e é extremamente atual, e porque a luta não pode parar. Eu acho que nós aqui que somos dessa geração, Maurício, coloco você junto, a gente ficou muito imobilizado, ou parado, vendo as coisas acontecer, achando que o Brasil está avançando, e na verdade a gente viu que todos esses avanços, eles eram tão frágeis, que algumas coisas com uma simples vírgula, você mudou a lei e acabou com ele. Então a gente precisa lutar, a gente precisa estar na linha de frente da resistência, a gente precisa mobilizar, a gente precisa conversar com o trabalhador que não entendeu ainda que ele está sendo prejudicado, que ele vai ser prejudicado, que ele vai ser penalizado, que o filho dele vai pagar por isso. A gente precisa fazer o trabalho de base, a gente precisa encampar de fato essa luta, né? A gente não dá mais para adiantar isso, não dá mais para a gente levar isso com a barriga. A gente precisa pensar e perguntar para todos aqueles que estão dispostos a lutar: você acredita que é possível uma revolução no Brasil? Você acredita que dá para mudar? Você acredita que você está fazendo para mudar? Eu quero fazer isso, eu quero mudar e quero ver quem mais está disposto a mudar, e a gente lutar para mudar, porque não tem outra maneira, né? A única coisa que pode mudar a nossa vida é a luta, e não dá para adiantar mais, porque a gente está num sistema de barbárie, sempre viveu, mas acho que ela está cada vez mais próxima da gente, Maurício. Explícita, né? Enquanto a barbárie era lá no Pituacês, eu não conheço ninguém, e está lá, tudo bem para mim, mas agora quando ela começa a chegar perto do meu condomínio, daí eu começo a me preocupar, né? E é mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento. Vitor Oliveira, obrigado pela sua participação. Fica o convite para outras oportunidades aí. Eu acredito que esse ano teremos aí a chance de discutir diversos temas aí, o Brasil com bastante pautas interessantes para dialogarmos. Amanhã estaremos de volta a partir das 12h30 aqui no programa Telescópio. TVI, a TV que conta a nossa história. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.